Olá, bem-vindos a mais um dos nossos balanços macabros. Eu sou o professor Álvaro Ricardino e no dia de hoje nós vamos estar falando da conta adiantamento para futuro aumento de capital. Nós vamos abordá-la tanto sob a ótica contábil quanto sob a ótica fiscal. Nós vamos mostrar um balanço cuja forma de publicação ou a forma de contabilização, melhor dizendo, não foi adequada e ao término desse tutorial nós mostramos como deveria ter sido feito. Então, vamos ao nosso caso de hoje. Para variar, o nosso amigo Munchinho está questionando adiantamento para futuro aumento de capital contabilizado no passivo não circulante. E ele tem razão. Ao observar o passivo da Companhia Macabra, a Companhia Macabra é um nome fictício para uma empresa em qualquer ponto do país que publicou suas demonstrações com as contas dispostas dessa forma, sendo que os números são fictícios. Mas vamos ao nosso balanço real. Em 2017, eles contabilizaram um adiantamento de R$ 1.400.000, os números estão em milhares, na conta adiantamento para futuro aumento de capital. Mas observe que em 2018 o saldo é zero. Só havia duas opções. Ou o dinheiro foi devolvido para quem emprestou, ou para quem fez o adiantamento, ou o capital foi aumentado. Mas o capital não foi aumentado. Quando a gente observa aqui, os 2 anos continuam o mesmo. Consequentemente, o dinheiro foi devolvido. Ora, se o dinheiro foi devolvido, então a destinação não era um aumento, não era adiantamento para futuro aumento de capital. Ok? Vamos ver então como é que a contabilidade trata desse assunto. Esse assunto vem tratado pela contabilidade desde 2009, pela resolução CFC 1159, que depois deu espaço para a criação da CTG 2000. E lá no tópico 68, estava disposto que esse grupo, o adiantamento para futuro aumento de capital, não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pelas leis 11.638 e pela medida provisória 449. Parênteses aqui. Ambos diplomas legais deram espaço para a introdução das normas internacionais de contabilidade no Brasil, que hoje são as normas brasileiras de contabilidade. Ok? Voltando aqui ao tópico 68. Então, essa conta deve ser tratada à luz do princípio da essência sobre a forma e classificadas no patrimônio líquido da entidade. Então, a contabilização já era determinada que fosse no patrimônio líquido. Mas o que ele queria dizer essência sobre a forma? É que na essência poderia ocorrer de haver a intenção de aumentar o capital, mas na forma seria um contrato que podia dizer que era simplesmente um adiantamento, que poderia retornar a quem emprestou a qualquer momento. Então, essência, contrato e forma não eram condizentes. E o tópico 69, que é o último, inclusive, da resolução, dispôs o seguinte: os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados sem que haja a possibilidade de sua devolução devem ser registrados no patrimônio líquido após a conta do capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no passivo não circulante. Está em amarelo, o grifo é nosso. Muito bem, então, é para contabilizar no patrimônio líquido. Ah, mas se houver possibilidade de devolução? Passivo não circulante. Mas o legislador aqui não quis dizer contabilizar sob a denominação adiantamento para futuro aumento de capital. Ele quis dizer que deveria ficar no ativo não circulante com a denominação correta, empréstimo, contrato de mútuo ou coisa que o valha. Talvez tenha faltado um acréscimo a esse parágrafo. Muito bem. O que o que o fisco diz a esse respeito? O fisco se manifestou a esse respeito desde o ato declaratório CST número 9 de 1976. E essa conta foi classificada como empréstimo ativo para os adiantamentos de recursos, mesmo com a destinação irrevogável para aumento do capital da beneficiária. Tá, empréstimo em amarelo é um grifo nosso. Empréstimo ativo, ou seja, quem entregou o dinheiro para outra empresa devia classificar como empréstimo. Por que disso? Porque o fisco começou a suspeitar, lá pelos anos de 1976, que esse era um artifício sendo usado como uma distribuição disfarçada de lucros e não era tributado. Bom, o negócio do fisco é tributar. Então,
eles puseram dessa forma. E mais isso foi alterado em 1984 pelo parecer normativo CST 17, onde eles dispuseram que os valores contratualmente estipulados de forma irrevogável como adiantamento para aumento de capital não serão tributados desde que atendam às duas condições expostas a seguir no parecer normativo, mas que não cabiam nesse slide, então nós vamos mostrar no próximo. E as duas formas são: A, que o aumento de capital seja realizado por ocasião do primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada, que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja Assembleia Geral Extraordinária, AGE, para sociedades por ações ou alterações contratuais para as demais sociedades, as limitadas, por exemplo. B, o que aconteceria se não houvesse essa AGE ou não houvesse uma alteração contratual? O fisco estipulou um limite, que o prazo máximo de tolerância para aumentar o capital será de até 120 dias, contados a partir do encerramento do período base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha recebido os recursos financeiros. Ou seja, acabou o balanço, não aumentou o capital, a empresa tinha até 120 dias para aumentar esse capital ou começar a ser tributada. Muito bem. Voltando aos dias de hoje, o que dispõe a estrutura conceitual R2? R2 porque ela foi revista e entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. A estrutura conceitual, embora não trate dessa conta especificamente, ela trata de todas as contas e ela diz o seguinte, que as características qualitativas que as informações financeiras devem possuir para serem úteis aos principais usuários de relatórios financeiros para fins gerais são relevância e representação fiel. Ora, como é que eu contabilizo como empréstimo algo que eu tenho a intenção de aumentar o capital ou vice-versa? A representação não é fidedigna. Então, a contabilização deve ser feita de acordo com o que de fato se espera efetuar. Ok? Muito bem. Dentro dessa ótica, contabilmente, haveria duas situações possíveis para representar fidedignamente a operação. Se é um empréstimo de fato, ele deveria estar classificado como contrato de mútuo no passivo não circulante, já que é uma operação entre empresas do mesmo grupo, é uma empresa emprestando para outra. Por isso, esse empréstimo tem o nome de contrato de mútuo. Se, no entanto, a intenção efetivamente é aumentar o capital, então, aí sim, no patrimônio líquido, numa conta logo abaixo do capital social, denominada adiantamento para futuro aumento de capital. E aí estaria representando fidedignamente. Ok? Como é que ficaria, então, aquele balanço que nós vimos lá da Companhia Macabra? A contabilização adequada à circunstância, porque haveria duas formas. Como eles não aumentaram o capital, repito que o capital continuou o mesmo, eles deveriam ter contabilizado como contrato de mútuo em 2017 e, como em 2018 esse saldo não aparece, porque o dinheiro provavelmente tenha sido devolvido àquele que emprestou, a conta tem um saldo zero. Então, contrato de mútuo era a forma que representaria fidedignamente a operação. Eu encerro aqui, esperando que vocês tenham gostado, que nosso tutorial, palavrinha difícil de falar, tenha sido útil. Se você gostou, dê o like, se nos der a honra de nos seguir nas redes sociais, clique para que nós possamos semanalmente enviar um novo episódio. Para quem queira se aprofundar na legislação pertinente, no próximo slide nós temos expostas as referências bibliográficas. Até o nosso próximo Balanços Macabros.